repercutir, então, esse cenário, a decisão do CARF. A gente vai conversar agora ao vivo com Paulo Riscado, procurador da Fazenda Nacional. Tudo bem? Muito obrigada por conversar com a gente aqui, Paulo. Uma boa tarde para você. Boa tarde, tudo bom? Tudo Muriel, bem. muito obrigado. Obrigada por conversar com a gente. Eu queria entender, antes de mais nada, qual o impacto dessa decisão do CARF agora para os cofres públicos diante desse cenário. A gente tem até uma estimativa de quanto que a União poderia recuperar com base nesse cenário? Olha, Muriel, nós já temos esse processo, né, que tem esse valor que você falou agora há pouco, né, de 1 bilhão de reais, né? Esse é um caso realmente que ele tem repercussão em outros processos, mas a gente não tem ainda um mapeamento de quais são todos os processos em que essa discussão está sendo travada, né? Esse é o primeiro, basicamente, é o primeiro caso que o CARF julgou e tratou dessa questão que vocês falaram muito bem, né? Que é a dedução de isenção de ICMS e o contribuinte considera como uma subvenção para investimentos, né? Assim, sendo bem breve para explicar a situação que nós estamos tratando aqui, bem rapidinho, o que acontece? Os estados, eles podem transferir recursos para as empresas mediante isenção e redução de tributos, certo? Isso que a gente chama, do ponto de vista técnico, de gasto tributário, né? E tem um tipo de gasto tributário que é a chamada subvenção para investimentos, que é o quê? É o Estado transferir recursos para as empresas, mediante isenção e redução de tributos, né? Para que a empresa utilize esse recurso para a implantação de empreendimento, expansão de seu empreendimento, ou seja, é uma transferência de recursos para recursos públicos, né, mediante isenção e redução de tributos, para que a empresa empregue na sua atividade produtiva, né? É uma forma do Estado incentivar a atividade produtiva, né? Nesse caso específico que nós estamos tratando aqui, que vocês falaram bem da Cipal, a empresa ela tem isenção de ICMS na venda dos produtos que ela venda para os consumidores, para quem está na cadeia produtiva, né? Então, essa isenção de ICMS ela não resulta em uma transferência de recursos do Estado para o contribuinte, né, para a empresa. Ela resulta, na verdade, em uma redução do preço do produto. Então, por exemplo, vamos imaginar um computador, certo? A empresa, o computador vale 1.000 e ela vende o computador por 1.000 mais o ICMS, né? O ICMS incluído no preço. Então, ela vende o computador por 1.100. Se ela tem isenção de ICMS, ela vai vender o computador só por 1.000. Então, o efeito, o resultado da isenção de ICMS é uma redução do preço do produto final, entendeu? E não uma transferência de recursos do Estado para a empresa. Então, sem essa transferência de recursos, não há que se falar em subvenção para investimento, né? Então, a discussão que o CARF tratou, a discussão nova, por esse motivo, que pega essa questão da isenção de ICMS como subvenção para investimento, né? Então, o CARF considerou que não está cumpridos os requisitos para considerar como subvenção para investimento. Consideram que essa discussão, a decisão do CARF, encerra de vez essa discussão com relação ao tratamento tributário desses benefícios estaduais? Ou, na sua avaliação, a gente ainda está diante aí de talvez novas judicializações para outros casos? Pois é, não termina a discussão, né? Esse é o primeiro caso. Isso é um auto de infração que a Receita lançou, então a Receita ela está monitorando, obviamente, tem monitorado outros casos. E essa é a primeira decisão do CARF, né? Provavelmente o CARF vai julgar outros casos com essa mesma matéria, né? Então, é uma jurisprudência que não se pacificou ainda no Tribunal Administrativo. E, óbvio, o contribuinte, primeiro ele pode recorrer dentro do próprio CARF, ele pode recorrer para a Câmara Superior de Recursos Fiscais se ele tiver uma divergência jurisprudencial, né? Se duas turmas julgarem a matéria de maneira diferente. E se ele perder no CARF, ele ainda pode ir para o judiciário, realmente. Então, essa questão que você colocou de judicialização é possível, né? Mas hoje a gente tem instrumentos alternativos para resolver esse tipo de problema, mediante transação, coisa do gênero, né? Para tentar evitar a judicialização desse tipo de matéria, né? Perfeito. Outro ponto que queria entender também, se diante desse cenário que a gente está acompanhando, e especificamente com relação a essa decisão, ela afeta diretamente os benefícios que foram dados por estados, Paraná, Mato Grosso do Sul. Como é que vocês veem o papel dos estados nessas disputas? Pois é, veja, há vários tipos de benefícios, certo? Os benefícios
uma quantidade enorme muito diferentes, certo? Há inúmeras formas dos estados, essa questão do gasto tributário que eu falei para você, há inúmeras formas dos estados realizarem os gastos tributários com finalidades diferentes. Então, essa aqui é uma situação específica dentro desse universo dos incentivos concedidos pelos estados, né? Nesse caso, inclusive, a gente não considera que é um incentivo dado pelos estados para as empresas, tá? Na verdade, o que está acontecendo aqui é uma isenção do preço, do ICMS no preço. Na verdade, isso aqui é um benefício para o consumidor. Quer dizer, o Estado está retirando o ICMS do preço para que o produto caia, o preço dele para o consumidor final, né? Então, a gente não considera isso aqui um incentivo, assim, do ponto de vista técnico, tá? Do ponto de vista aqui da tributação federal, a gente não considera isso aqui um incentivo. Se fosse um incentivo, uma subvenção para investimentos realmente, a lei diz que a subvenção para investimento é isenta do imposto de renda, tá? Então, aqui a distinção é essa, né? Se fosse um incentivo, uma subvenção para investimento, quer dizer, uma transferência de recursos para que a empresa empregasse no seu empreendimento, empregasse na ampliação, na expansão do empreendimento, quer dizer, um incentivo à atividade produtiva, aí a gente poderia talvez dizer que isso aí é isento do imposto de renda. Agora, não é o caso, entendeu? O caso aqui é uma redução que o Estado de ICMS, redução de ICMS que o Estado dá para a redução do preço para o consumidor final, né? Então, na verdade, o incentivo não é para a empresa, incentivo é para o consumo, né? Quer dizer, que possibilite mais consumo, né? Que as famílias possam consumir mais. Então, por isso que, por essa razão que a gente entende que esse caso específico não se enquadra como um incentivo para a empresa, entendeu? É mais uma redução de preço, né? Como é que vocês estão enxergando nesse momento esse tipo de incentivo do ICMS, enfim, como utilizado como esse cenário de subvenção para investimento? A gente pode falar talvez de um cenário de alguma autuação retroativa ou não é o caso? Não, vê só, como eu falei para você, como são vários tipos de incentivo, Sim. são várias discussões diferentes, né? Então, por isso que eu estou tomando muito cuidado aqui para tentar ficar dentro dessa questão específica. Claro. Nós estamos falando aqui da isenção do ICMS. A autuação retroativa não é assim, uma coisa que, assim, a fiscalização, ela fiscaliza 5 anos para trás, né? Então, assim, ela tem um prazo decadencial para fazer os lançamentos. Então, assim, a fiscalização está autorizada por lei a analisar as reduções com 5 anos para trás do período que nós estamos agora, né? Então, nós estamos em 2025, ela pode lançar até 2020. Mas isso está dentro da normalidade da aplicação da legislação tributária, né? E a questão dos incentivos concedidos pelos estados, essa é uma questão realmente que tem uma complexidade muito grande. Inclusive, teve uma alteração legislativa em 2023, né, que mudou a forma como os contribuintes podem deduzir esse tipo de incentivo concedido pelos estados do imposto de renda, né? É uma legislação recente de 2023 e uma discussão muito ampla, né? Já houve julgamento do STJ sobre o assunto. Então, assim, para não tentar ser objetivo e ficar dentro do meu ponto aqui, que é o ponto que o CARF julgou, eu vou falar realmente só da questão da isenção do ICMS, que eu acho que é mais seguro, tá? Mas sem tirar realmente a importância dessas outras questões acerca dos incentivos fiscais, sem dúvida. Eu sei que a gente está tentando focar especificamente nesse ponto, nessa decisão, Paulo, mas eu queria entender de modo geral, na sua percepção, se essa vitória da União no CARF talvez possa até mudar a forma como essas empresas estão repensando os planejamentos fiscais, talvez impactando aí num balanço líquido, no impacto no lucro líquido. Como é que vocês estão enxergando isso aí? Pois é, sem dúvida. Veja, o CARF, aqui é importante ressaltar isso, tá? O CARF, ele é um tribunal administrativo que ele não está ligado nem à Receita, nem à Procuradoria da Fazenda Nacional. Ele é um órgão autônomo e ele tem uma função muito, muito importante de orientar os contribuintes, orientar as empresas, especialmente, né, no seu planejamento, na sua atividade produtiva. Quer dizer, o CARF ele dá um norte, né, para que a empresa evite um litígio desnecessário, né, que ela possa fazer economia que seja lícita, né? Então, assim, a importância do CARF com relação a esse caso
especificamente é essa, de orientar as empresas, óbvio. Veja, as empresas elas são bem assessoradas, tá? As empresas, empresa de porte como a Cipau, ela tem uma boa assessoria tributária, né? Sem dúvida nenhuma. Mas no momento que o CAF julga uma infração desse porte, dessa monta, né? E dá uma decisão favorável à Fazenda num caso complexo como esse aí, eu acredito que ele está prestando serviço para a sociedade, né? Que é de orientar as empresas a verificar, olha, esse tipo aqui de litígio talvez não valha muito a pena para seguir, né? E aí, se elas entenderem que esse litígio não vale muito a pena, que elas não deduzam essa isenção de ICMS da base de cálculo do imposto de renda. Muito bem, Paulo Riscado, procurador da Fazenda Nacional, obrigada mais uma vez pela conversa aqui no CNN Money. Volte sempre, viu? Uma boa tarde e boa semana. À disposição. Muito obrigado, desculpa te interromper, mas Imagina. agradeço novamente o espaço que vocês estão concedendo à Procuradoria da Fazenda Nacional para falar sobre esse processo. Muito obrigado. Obrigada pela disponibilidade, Paulo. Muito obrigada.